Bom dia pessoal, tudo bem? Então vamos lá para mais uma aula digital, tá? Sempre aqui com álcool em gel, que estamos passando por uma situação delicada, uma situação diferente. Pessoal, mas pode ter certeza que estamos fazendo o possível para que as aulas sejam compreendidas por todos vocês, tá? Então na aula anterior nós estudamos sobre os blocos econômicos, que é uma das principais características da globalização. Então eu vou estar retomando um pouco, tá, a aula anterior. Por quê? Porque eu vou estar passando para vocês os tipos de blocos econômicos. Na aula anterior nós estudamos, vamos dizer assim, as diferenças dos blocos econômicos, e hoje nós vamos estudar os tipos, tá, que são vários tipos, vários blocos econômicos no mundo. Então vamos lá pessoal, como vocês estão vendo aí, blocos econômicos. Então os blocos econômicos surgiram em contexto amplo de difusão da globalização. Então, com o mundo globalizado, então, pessoal, surgem os blocos econômicos, que ela vem com o objetivo o quê? Com o intuito, tá, da melhoria, tanto no aspecto econômico, também no aspecto social dos países membros. Então, ela é uma das principais características da globalização. Então, como fala ali, surgir no contexto amplo de difusão da globalização. Vamos lá? Esses blocos passaram a se formar com o intuito de diminuir as fronteiras impostas pelos países, havendo trocas significativas com mão de obra, serviços, capitais e fluxo de mercadorias. Então, qual que é o principal objetivo? Aumentar o produto interno bruto, gente, que é o quê? É o lucro gerado em determinado país durante o ano. Então, ele vem com esse objetivo principal, e também as trocas significativas das mãos de obras, tá? Os serviços, tá? Entre os países membros e também os países associados. Vamos lá? Então, o que são blocos econômicos? O bloco econômico pode ser considerado um grande grupo de países que visam aumentar as trocas comerciais e regionais. Então, o que são grupos de países, tá, que se formaram, tá, com o intuito, tá, das trocas comerciais, aumentar as suas exportações, as suas importações e principalmente aumentar o PIB. Vamos lá? Então, aí. Em um mundo cada vez mais globalizado, é natural que países queiram proteger suas economias da concorrência global. Isso, em muitas localidades, alguns fatores deixaram a mercadoria mais atrativa a investidores, como a disponibilidade de mão de obra, ou mesmo incentivos fiscais. Então, o que acontece? Hoje, com o mundo globalizado, acontecem os incentivos fiscais. O que é isso, gente? Os incentivos fiscais são, vamos dizer assim, a atração de muitas empresas multinacionais para se instalarem em determinado local, como mão de obra mais barata, isenção de impostos, doação de terreno, e isso acontece. Tá? Então isso é conhecido como incentivos fiscais no mundo globalizado, com a economia cada vez mais avançada. Vamos lá? Então, os tipos de blocos econômicos. Para compreender como funcionam os blocos econômicos, é necessário compreender como eles são criados. Então existem vários blocos econômicos pelo mundo, mas cada um possui um nível de integração diferente, ou seja, cada um possui a sua característica. Então, para compreender, vamos estar passando no próximo slide, que é o que? Primeiramente, a zona de livre comércio, gente. Os países se unem para a liberação gradual de mercadorias e capitais dentro dos limites territoriais do bloco. Então, vamos dizer que só os países membros participam disso. Tá? São essa liberação gradual, tá? Essa diminuição ali dos impostos. Então, um exemplo, primeiramente, então, é a zona de livre comércio. Vamos lá? Depois temos a união aduaneira, que é outro tipo, tá? Que tem as mesmas características, tá? Do primeiro, que é entre os blocos, tá? Vamos dizer assim, essa diminuição das tarifas, das importações entre os países membros, mas tem a TEC, tá? Que seria o quê? A tarifa externa comum, que ela também, vamos dizer assim, ela abre as portas para os países que não são os países membros. Tá? Ou seja, são os países associados. Como falei, isso significa que quando um país do bloco negociar com outro país que não pertence ao bloco, haverá uma taxa de importação padronizada, ou seja, um padrão ali para esses países que não pertencem ao bloco. Vamos lá? Temos ali depois o mercado comum, que tem a característica da primeira e da segunda, tá? Mas ela já vem o quê? Um pouco mais avançada. Ela tem a TEC, ela também tem a integração entre os países membros, mas essa ampliação busca padronizar leis trabalhistas, legislações econômicas, além da livre circulação de pessoas. Então, olha só, é diferente, tá, da primeira e da segunda. Então, vamos dizer assim que ela vai acrescentando mais as características. Então, o mercado comum e o último estágio, que agora vamos ver no próximo slide, que seria o quê? A união econômica e monetária, tá? Primeira, segunda e terceira característica, só que ela já vem como o quê? A monetária, ou seja, uma criação de uma única moeda.
Tá? Um exemplo disso, eu cito a União Europeia. A União Europeia, então, ela é uma união econômica e monetária porque ela aderiu, tá, como a uma moeda única, o euro. Lembrando que alguns países não aceitaram a moeda única como o euro. Tá? Eu lembro disso, o Reino Unido, tá? Que ela tem sua libra esterlina, uma moeda bastante valorizada. A Bélgica também não aceitou. Então, não foram todos os países que aceitaram essa única moeda. Beleza? Então é o seguinte, pessoal, a gente está falando sobre, eu falei sobre as vantagens e desvantagens, tá, para vocês. Existem os aspectos positivos e os aspectos negativos dos blocos econômicos. Tá? Vamos estar passando no slide, esse slide você já viu na aula anterior, também esse é o protecionismo, vocês viram também na aula anterior. E agora, o próximo slide, pode estar passando, vamos para a segunda parte, que é os blocos econômicos, gente, a segunda parte. Então é o seguinte, pessoal, os blocos econômicos, tá? Então, como eu falei para vocês, existem as diferenças, tá? A união monetária, a união aduaneira, tá? Então é o seguinte, agora existem vários blocos econômicos. Então eu procurei trazer para vocês os principais, os mais importantes. Vamos lá então? Primeiramente, União Europeia, gente. Bloco iniciado com a criação do Benelux em 1944, é o bloco econômico que representa a maior integração das nações, pois possui todas as características para tal ação. Então vamos dizer que a União Europeia é o bloco econômico que possui o maior número de países. Tá? Então ela, vamos dizer assim, ela passou por um processo. Ela foi criada ali, primeiramente, a criação do Benelux, e foi passando por vários estágios até chegar hoje à União Europeia, pelo Tratado de Maastricht, tá, gente? Então ela ali, esse tratado foi como se fosse uma regra, tá, estabelecida para esse bloco econômico. Lembrando que hoje é composto por 27 países, tá? Aconteceu, tá? Era notícia quase todos os dias nos telejornais sobre o Brexit, a saída do Reino Unido, tá? da União Europeia. Vamos lá. Então, pessoal, o Reino Unido já está oficialmente fora da União Europeia após 47 anos. Então, ele permaneceu durante 47 anos na União Europeia, tá? Claro, antes já não era chamada de União Europeia, era Comunidade do Carvão e do Aço, o Benelux, tá? E hoje é a União Europeia. Então, o que aconteceu? Passou a valer o Brexit, gente. O Brexit é a saída da Grã-Bretanha, significa. Saída da Grã-Bretanha. O que é a Grã-Bretanha? Gente, a Grã-Bretanha é um conjunto de países, é uma grande ilha, tá? Ali no continente europeu, formado por Inglaterra, País de Gales e Escócia. Tá? Então, ali ele é formado então, por esses 3 países. E mais a Irlanda do Norte, só que ela não pertence a essa grande ilha, mas como se tivesse esses 4 países saindo da União Europeia. Então foi um plebiscito que aconteceu em 23 de junho de 2016. O que é um plebiscito? Foi a votação do povo, saiu à rua, foi às urnas, para ver se eles eram contra ou a favor da União Europeia permanecesse ou saísse fora, o Reino Unido saísse da União Europeia ou permanecesse. Tá? Então vamos lá. Por que o Reino Unido deixou o bloco econômico? Tá? Então, como eu falei para vocês, em um plebiscito realizado em 23 de junho de 2016, eleitores britânicos puderam decidir se o Reino Unido deveria permanecer ou deixar a União Europeia. A maioria, 52%, tá? A favor e 48% contra, decidiu que o país deveria deixar o bloco. Tá? Então, isso acabou sendo finalizado agora nesse ano, para 31 de janeiro de 2020, com a saída do Reino Unido da União Europeia. Vamos lá? Então, alguns fatores influenciaram, gente, tá? Que ocorresse esse Brexit, a saída, tá? Do Reino Unido. Então, primeiramente, prever a liberdade do membro para deixar o bloco de forma voluntária. Então, eles tinham, tá? Essa brecha aí, se quisesse sair, tinha essa liberdade, se quisesse sair do bloco econômico, desde o tratado de Maastricht, tá? Também, o fator de contribuição financeira do país ao bloco ser superior aos gastos do bloco com o Reino Unido. Então, pessoal, vamos dizer que o Reino Unido ele contribuía mais, tá? Ele tinha muitos gastos ali na União Europeia. Então, ele tinha mais gastos ali, ele contribuía bastante, só que não estava valendo a pena. Também ele tem a sua única moeda, chamada libra esterlina. Então, esses foram vários fatores. A xenofobia também, eles não aceitavam essas entradas de imigrantes ali no continente europeu, tá? Então a União Europeia ela estava deixando essa brecha também. Então isso foi N fatores ali que fez com que ocorresse o Brexit. Pessoal, então a imagem ali, tá? Da Grã-Bretanha saindo ali da União Europeia. Vamos lá, então outro bloco econômico, gente, o NAFTA. O NAFTA ali é conhecido como o quê?
os 3 países ali da América do Norte, que é o Canadá, Estados Unidos e México. Então lembrando que os Estados Unidos é o poderoso, o chefão ali desse bloco econômico. Lembrando ali que o mais fraco, falando assim, seria o quê? O México. Então, esse é outro tipo de bloco econômico que ele faz parte da zona de livre comércio, que é aquela o quê? Vamos dizer assim, a redução, tá? de impostos entre os países membros. Então, só entre eles acontece isso. Então, é um tipo de bloco econômico. Lembrando que quem é mais favorecido com esse bloco econômico, com certeza é os Estados Unidos. Vamos lá. Outro tipo de bloco econômico, bastante conhecido ao mercado comum do Sul. Tá? Lembrando que o Brasil faz parte, tá, desse bloco econômico. Criado no início da década de 1990, o Mercosul corresponde ao maior PIB da América Latina. Tá? Então ele tem os seus países membros e tem os seus países associados. É um bloco econômico da União Aduaneira, trata-se de uma zona de livre comércio que também adotou a TEC, Tarifa Externa Comum, que é uma tarifa que visa taxar os produtos advindos de países não membros dos blocos. Vamos lá então, pessoal, é composto ali por Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, lembrando que temporariamente a Venezuela ela foi suspensa, tá, no Mercosul. A Venezuela fora, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, fundadores do Mercosul, de forma unânime suspenderam a Venezuela por ruptura da ordem democrática. É a segunda vez que o bloco aplica essa decisão contra um país membro desde a sua criação. Então, temporariamente ela está suspensa. Depois temos ali outro tipo de bloco econômico, gente, que é chamado de ASEAN, principalmente ali dos países asiáticos, incluindo a Indonésia, Singapura, Malásia e outros. Trata-se de um bloco tímido, tá? Vamos dizer assim, pouco conhecido ali por nós aqui, mas é bastante conhecido ali no continente asiático, cujas ações buscam integração política e econômica dos países membros. Então, estão em luta ali, estão cada vez mais querendo melhorar, tá, a integração política e econômica entre seus países membros. Depois temos a PEC, com 21 países participantes. Esse bloco inclui as nações banhadas pelo Oceano Pacífico, como Estados Unidos, Japão, China, Peru, Hong Kong, lembrando que são países associados. Inicialmente, quando foi criado em 1989, era apenas um fórum para decisões econômicas entre as nações. Com o tempo, houve a tentativa de implantar uma zona de livre comércio, mas as disparidades eram imensas. Então, pessoal, outro também tipo de bloco econômico que abrange ali vários países de vários continentes. Depois, pessoal, temos o Pacto Andino. O Pacto Andino, ou Comunidade Andina, é um bloco econômico composto por 4 países da América do Sul. O intuito dessa organização é promover o desenvolvimento dos países membros por meio da integração andina. Então, seria o quê? Composto ali por Bolívia, Peru, Equador e Colômbia. Esses são os países que pertencem ali ao Pacto Andino, ou conhecido também como Comunidade Andina. Pessoal, então é o seguinte, volta para o slide ali, por favor. Então é o seguinte, pessoal, essa primeira parte, tá, da aula foi, tá, retomando ali a aula anterior e falando sobre os blocos econômicos, beleza? Então, para a próxima aula, eu vou estar passando vários exercícios para a gente estar respondendo aqui junto, tá? Com isso, pessoal, com essa explicação, eu quero que vocês peguem o livro de vocês depois na página 52 e vocês farão o exercício 1, 2, 3, tá? 1, 2 e 3, copiar e responder no caderno. Na próxima aula, na semana que vem, também vamos estar corrigindo essas atividades, tá? E, pessoal, espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo. Qualquer dúvida, mande aí um comentário no YouTube, entre ali na plataforma, tá? No plantão de dúvidas, beleza? Então essa é a aula de hoje, pessoal. Obrigado.